Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Entre Falas, gravado diretamente aqui dos estúdios do IMais, localizado no Polo Shopping em Indaiatuba. Desde já agradeço a loja Yukon, a qual está me vestindo hoje. E a nossa entrevistada, a nossa convidada hoje, ela que é a apresentadora e também dona do Patinhas Help, Kátia Franco. Franco, então seja muito bem-vinda ao nosso programa e desde já eu agradeço você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite e para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então a gente vai saber um pouquinho mais sobre a sua vida, você que está sempre tão participativa aqui nos eventos em Indaiatuba também. E falando em Indaiatuba, a gente já começa com a primeira pergunta, afinal durante alguns anos você foi hostess da Zof, né, uma casa aqui de shows conhecidíssimas da cidade. Você tem saudades deste tempo? E o que daquela época você aprendeu que você traz consigo até hoje? Bom, eu falo que a Zof foi um divisor de águas na minha vida, né? Além de trabalhar como hostess, eu também era a promotora oficial da casa. Então não era só aquele trabalho ali na frente da casa, recebendo o público, né? Eu fazia um trabalho em toda a região, eu viajava a 11 cidades e levando o nome da casa. E assim, isso foi muito grandioso para mim e eu sinto saudade daquele agito, da balada em si, né? Das pessoas que eu conheci muita gente bacana que hoje ainda são presentes na minha vida. Então assim, eu falo que foram os meus verdadeiros anos dourados. E o que eu trouxe para cá? Eu trouxe mais essa parte da comunicação, foi por conta do trabalho na Zof que eu resolvi fazer a minha segunda faculdade na área de comunicação, que é em eventos. E foi a Zof que me abriu as portas para esse mundo dos eventos, para estar apresentando alguns programas, os desfiles. Então, assim, foi bastante enriquecedor para mim, profissionalmente e como pessoa também. Que gostoso. E a gente fala de Zof da saudade, né? Uma balada que dá saudade de muita gente que pôde estar naquela época também, né? Sim, foi uma nostalgia, assim, Exatamente. né? Pegou muitas gerações. Eu conheci pessoas ali que depois casaram, tiveram filhos, né? Se conheceram ali dentro e casaram, construíram suas famílias, né? Então, assim, foi um marco para a cidade, com certeza. Uma lembrança gostosa. E já que você falou sobre esse seu outro lado, né? Essa questão de ser apresentadora, eu gostaria de saber mesmo, como que você descobriu esse lado? Você disse que foi ali conversando com as pessoas, como que foi para você este passo de ser apresentadora? As coisas foram acontecendo muito natural, né? Dentro da Zof, a gente tinha um programinha que se chamava Zof TV. Então, a gente gravava algumas coisas ali dentro mesmo e eu, como trabalhava ali na frente da casa, né? E era, assim, vamos dizer assim, né, entre aspas, o cartão de visita da casa, eu acabava apresentando esse programa. E depois disso, começaram a aparecer outros convites, até para fotografar, até para publicidade e desfiles. Então foi assim foi muito natural. E aí quando eu percebi, já estava num mundo bem maior, eu nem imaginava que fosse ser dessa forma. Foi assim que aconteceu, foi bem natural e eu não consegui perceber toda essa mudança. Entendi. Foi assim. E é algo que você gosta? Você sente um nervoso até hoje, aquele friozinho na barriga? Como que você se prepara para esses momentos? Sinto, tipo agora eu tô nervosa, como eu falei. Eu já entrevistei, né, bastante pessoas, artistas, tudo. E fui pouco entrevistada, então eu tô vendo que o nervosismo é o mesmo. Então, assim, eu me preparo, eu procuro saber, né, quando eram os momentos das entrevistas, eu procurava saber quem eram as pessoas que eu ia estar entrevistando, mas o friozinho na barriga sempre dá, na hora de apresentar um evento também sempre dá. A hora que eu subo num palco com o microfone na mão, eu sinto aquele nervoso, mas depois vai fluindo, vai ficando uma coisa natural e é uma coisa que eu gosto, assim, eu gosto muito. E eu tenho sentido falta, porque a gente está vivendo uma pandemia, então não tem evento, nada, mas é uma coisa que eu gosto, às vezes eu vejo alguns vídeos e o nervosinho sempre dá, mas depois a gente tira de letra. Que gostoso. E você se lembra de alguma situação engraçada que tenha acontecido nos palcos, ou algum artista, algo que rendeu alguma lembrança especial para você? Algo específico?
Olha, de artista, assim, de momento não, mas situação engraçada foi apresentando o evento aqui no Polo Shopping e eu estava com um vestido muito longo e a hora que eu fui descer, eu pisei no vestido e na escadinha, na lateral, eu acabei escorregando e se não tivesse um fotógrafo eu teria ido no chão e com certeza todo mundo teria visto. E também na hora de subir, muitas vezes... É mais essas situações, assim, de... Que você contorna na hora também. Sim, sim. Teve até uma vez que eu tinha sofrido um acidente e eu tive que apresentar um evento. A sorte que o tema era para isso, né? Era propício para isso. Eu apresentei o evento com uma rasteirinha, tudo, que eu estava com o pé imobilizado. E eu estava super manca e naquele dia também acabei tropeçando na mesma situação e aí já levanta, já faz um carão e as pessoas percebem e aí você dá aquela improvisada, mas a gente acaba tirando de letra porque acontece, né? Exatamente. Não tem como, acontece. Que gostoso, é sempre bom relembrar, né, enquanto não voltam os eventos. E agora nós vamos falar de uma outra paixão também da sua vida, que não tem como falar de você sem falar dessa paixão, que é a paixão pelos animais. Conta pra gente como que começou, quando você se deu conta de que você vive e ama os animais dessa forma que muita gente conhece. Pegou no meu ponto fraco. Eu fico até emocionada quando as pessoas falam dessa forma, que reconhecem esse amor que eu tenho, porque, nossa, é um amor muito verdadeiro. E quando que eu percebi? Eu acho que quando eu nasci. Né? Eu costumo falar que eu acho que em outra encarnação, né, se existem realmente várias vidas, eu acho que em outras vidas ou lá no plano espiritual eu já trabalhava com isso, porque eu vim muito engajada nessa causa. E eu fui uma criança que eu saía da escola e via um cachorrinho na rua, um gatinho, eu colocava embaixo do braço, levava para casa e para mim estava tudo bem. Eu chegava em casa, minha mãe, meu Deus, mais um gato, mais um cachorro. Então assim, eu sempre gostei. Não existe um momento na minha vida que eu não tive bicho. Eu sempre tive gato, cachorro. E sempre fui muito ativa, fui muito ativa em ONGs, né, como voluntária. Hoje eu já não sou mais voluntária de ONGs, mas eu ajudo da forma que eu posso. E eu falo que essa é a minha causa do coração, é a causa que eu escolhi para mim, assim, que eu abraço. E assim, eu não perco amizade por nada praticamente, mas se tiver bicho envolvido e acontecer alguma coisa com esse animalzinho, com certeza eu perco a amizade. Eu não vou brigar com ninguém por causa de política, brigam comigo, na verdade. Eu não vou brigar por escolhas, por religião, nada. Cada pessoa tem o direito de fazer as suas escolhas, de ter os seus pensamentos. Agora, se tiver um bichinho envolvido, aí o bicho pega. Né? É uma coisa que está dentro de mim assim, e eu amo mais que tudo. Que gostoso ouvir você falando disso. E você também tem um espaço muito bonito, que é a Patinhas Help. Explica um pouquinho pra gente o que esse espaço oferece para quem ainda não conhece. Bom, o Espaço Patinhas Help foi um sonho realizado, né? Eu sempre quis trabalhar com animais, né? E até então não tinha tido a oportunidade. E aconteceu... eu falo que o empreendedorismo, ou ele está no seu sangue, ou você se torna um empreendedor porque a vida te coloca lá, né? Eu achava que eu ia ser CLT pro resto da minha vida. E chegou um momento que eu fiquei desempregada, com mais de 40 anos, eu falei, agora eu preciso me sacudir. Então foi quando eu resolvi montar o Patinhas Help. E o que é esse projeto, esse espaço? Né? Eu pensei em alguma coisa de creche, hotel, o que eu esperava para os meus animais. Eu queria poder oferecer para os animais das pessoas. Né? Então, na verdade, o foco do Patinhas Help é uma creche, é um daycare, onde o animalzinho vai lá, ele passa o dia, ele vai para brincar, ele vai uma vez na semana, duas, ele vai a cada 15 dias, ele pode ficar meio período, pode ficar integral. Então ele brinca, ele conhece os amigos, ele se diverte, ele dorme, ele almoça. E a consequência é a hospedagem. Então esse bichinho que vai para brincar, que passa o dia, quando o tutor precisa fazer uma viagem, ele pode deixar hospedado. Então é um espaço assim intimista, é bem pequenininho, não é grande, eu não fico com muitos cães por dia, mas é todo fofinho, então assim, não dorme em baia, não dorme em canil,
tem TV, tem cromoterapia, aromaterapia, eu durmo junto com eles. Olha só. Então, assim, é bem aconchegante. Para quem precisa, né, numa situação dessa, como você disse, pode confiar então de olhos fechados. Pode, com certeza, porque eu falo que os animais, eles conseguem ter de mim só o meu melhor. Então, assim, eu me desdobro, é a minha escolha, é a minha prioridade de vida. Entendi. Bom, Cartinha, agora você disse que você se emociona falando principalmente sobre essa sua paixão pelos animais, então já peço desde já para você se segurar, que com certeza você vai se emocionar, porque a gente quer saber sobre um cãozinho seu que muita gente conhece, ficou conhecido também e que infelizmente ele já não está mais com você, que é o Justin. Gostaria que se você conseguisse falar um pouquinho sobre ele, o que ele representou na sua vida, o que ele significou e significa até hoje. Vamos lá. Não pode chorar, senão vai borrar a maquiagem. O Justin, ele foi, e ele é ainda, né? Um verdadeiro anjo da guarda para mim. Como eu falei, eu sempre tive muitos bichos. E o Justin, eu ganhei ele em 2011. Em junho de 2011, que foi o pior mês da minha vida. Em junho de 2011, eu perdi a minha avó. Minha avó era minha paixão. Depois que minha avó faleceu, eu perdi 2 cachorros. Uma semana depois da minha avó, eu perdi um cachorro. Depois eu perdi um outro cachorro. E eu tive o carro da empresa que eu trabalhava, da Zoff, roubado na frente da minha casa. Eu entrei para ir ao banheiro, a hora que eu voltei o carro não estava lá. Nesse dia, foi no dia 30 de junho que isso aconteceu, eu joguei meus joelhos no chão, eu olhei para cima e falei, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque era muita paulada uma atrás da outra. E depois disso, eu perdi o brilho, eu perdi a vontade, eu fiquei muito deprimida. Eu continuei trabalhando, continuei a minha rotina, mas eu desaprendi a sorrir, eu não sabia mais como era sorrir. E dia 7 de julho, um mês depois, dia 9 de julho, um mês depois, meu irmão mandou uma mensagem para mim falando que ele ia arrumar um outro cachorro, eu já tinha outros. E aí ele falou que era um Golden, e eu falei, meu Deus, é muito grande, papai vai ficar louco, é um cachorro muito grande e tal. E enfim, esse cachorro chegou, que foi o Justin, e o Justin, ele chegou para me ensinar a sorrir. Porque eu voltei a ter aquele amor por tudo, ele era muito dedicado, a gente tinha uma ligação muito forte, muito grande. Ele era muito meu parceiro, onde eu estava, ele estava comigo. Tanto que ele fez alguns eventos comigo, ele era muito conhecido. E foi uma parceria aí de 8 anos até ele partir, assim, precocemente. Quando ele morreu, dia 19 de agosto de 2019, eu quase morri junto. Eu fui parar no hospital depois da morte dele. Minha pressão subiu e eu fiquei muito, muito mal. Eu até tatuei ele, tem uma tatuagem dele na minha costela que não dá para mostrar. E no dia 25 de agosto de 2019, eu ganhei um outro Golden, que é o Big Mac. E o Big Mac também tá aí, todo mundo conhece ele. Eu falo que, às vezes, eu olho pro Big Mac e eu falo assim, eu tenho certeza que o Justin tá do lado. Porque o Big Mac faz umas coisas que o Justin fazia. Então, acho que eles conversam, eles falam, faz isso, porque ela gosta. E foi isso, assim, ele foi um grande amigo, um grande filho, que me trouxe a vontade de sorrir de novo. No momento que você mais precisava. No momento que eu mais precisei, exatamente. E já que você falou, então, do Big Mac, nós também temos uma pergunta sobre ele. Afinal, ele chamou muita atenção aí recentemente em um vídeo, né, que ele foi te acordar devido a uma das cachorrinhas estarem passando mal. Seria isso? Conta pra gente um pouquinho o que aconteceu. Foi isso mesmo. Eu tinha uma outra cachorrinha, né, a Izzy, ela já tinha 18 anos, ela tinha vários problemas de saúde, né? E um dia, eu estava dormindo lá no hotelzinho, porque eu durmo com eles, né? E ele me acordou, deu uma batidinha até nesse vídeo, né? Dá pra ver claramente. Primeiro ele foi até ela, ele cheirou ela, ele foi 2 vezes perto dela, depois ele voltou até mim, aí ele deu uma batidinha com a patinha, eu não acordei. Daí ele deu uma segunda batidinha, eu não acordei. Ele bateu o focinho em mim,
Aí eu acordei. A cama que eu tenho lá é uma cama baixa, né, no pallet, que é exatamente para os cachorros subirem para deitar comigo. E daí eu acordei e imediatamente meu instinto fez eu olhar na caminha dela e ela não estava. Aí eu comecei a procurar e eu vi ela perambulando pelo quarto do hotel e ela caiu. Daí eu levantei correndo, peguei ela, coloquei ela na minha cama e eu ainda falei para ele, garoto, você fez um bom trabalho, porque depois de 2 dias ela veio a falecer. E esse vídeo viralizou. E essa semana ele fez isso de novo com outro cachorro que eu tenho, o Enzo, que passou por um procedimento cirúrgico. E o Enzo estava gemendo de dor. Ele olhou para o Enzo, ele viu que o Enzo não estava bem, eu estava dormindo, ela ferrada no sono. Ele foi e me chamou, aí eu levantei, peguei o Enzo, coloquei na cama comigo, dei o medicamento para dor. Então, assim, ele percebe muito, ele cuida muito. Eu tenho as câmeras de segurança e de manhã eu sempre puxo para ver. Ele é muito alerta, ele vai nos cachorros, até nos hóspedes que estão ali, não só nos meus, que são irmãos dele, né? Mas ele vai, ele é muito alerta. Eu tô dormindo, ele vai perto de mim, parece que ele cheira. Ele é muito protetor, eu não sei, ele é diferente. Que interessante, né? E você acha que essa conexão sua com os animais, tanto com os que já se foram, com estes, com os que vão chegar, porque acredito eu que sempre vão chegar, mas você acredita que essa conexão, ela realmente é além, né, da morte, é sobrenatural, é algo inexplicável mesmo? Eu acredito, assim, eu tenho as minhas crenças, né? E para mim nada é por acaso. Eu acho que eles já vêm com esse propósito, né? Para mim eu falo que eles são anjos sem asas e de pelos e patas, né? Eles já vêm com esse propósito de cuidar da gente e de mostrar através de toda essa dedicação, toda essa lealdade que eles têm com a gente, o que é realmente o amor, né? Nós, os seres humanos, a gente precisa aprender muito, a gente precisa viver muito ainda para chegar aos pés dos bichinhos, porque eles são muito inteligentes, eles se comunicam através do pensamento mesmo, é surreal. Eu falo que se tem alguma coisa melhor que um animalzinho, Deus guardou só para ele. Porque isso é coisa de lá, sabe? Eu acho que eles ficam na fila para vir para a Terra e eu acho que Deus vai colocando a mão em cima de cada um, sabe? Vai abençoando mesmo e vai mandando para a Terra e fala, olha, vocês vão viver pouco porque vocês têm que voltar para cá e depois voltar de novo para a Terra para a gente ver se essa humanidade vai ter conserto, se as pessoas vão aprender o que é realmente o amor, porque... Cara, é inexplicável. Você olha para um bichinho, não tem como. Você pode estar triste na sua casa, num cantinho. Se você olhar para um animalzinho de estimação, cara, o teu dia já fica alegre. É muita pureza, é muito amor. E se deixar para eu ficar falando de bicho, eu vou ficar falando o resto do tempo. Fique aqui. tranquila. E só para a gente praticamente encerrar o assunto dos bichinhos, claro que você já disse a importância do Justin na sua vida, mas de todos eles, de qual você tem mais saudade? Ai, gente... Se é que tem como, né? Não tem como, assim, no meu hotelzinho tem até uma pintura lá no fundo, porque antes de perder o Justin, eu perdi a Catitinha e o Todinho. E eu tive outros cachorros também, né? Quando eu era criança, eu cheguei a ter 22 gatos, então imagina. E eu já tive 7 cachorros. Então, assim, cada um tem uma história, uma particularidade, uma forma de como chegou até mim, uma forma de como eu cheguei até eles. Então, assim, eles são todos muito especiais, são todos... fazem parte de mim, eu lembro muito deles, né? Eu tenho foto espalhada deles por todos os lados. Mas assim, o Justin, eu falo que o Justin foi diferente, e é diferente, porque ele chegou no momento que eu estava descrente, né? Como eu falei, por que Deus que está acontecendo tudo isso comigo? E eu fiquei muito... sabe quando você perde o gosto mesmo pelas coisas? E o Justin voltou e de repente voltou aquela alegria. E o Big veio não para substituir o Justin, mas para ver se eu conseguia me reerguer de novo. Sim. Até quando o Big Mac chegou, meu irmão me mostrou uma mensagem que meu pai trocou com ele, falando, eu me senti uma criancinha de 5 anos, né? Meu pai falando assim pro meu irmão na mensagem, Cleiton, precisamos ver um cachorrinho para Kátia. Olha só. Aí meu irmão falou assim, fica tranquilo que eu já estou conversando com o pessoal lá do Canil, da onde veio o Justin, para a gente ver um outro cachorro também.
Então, eu falo, o Justin e o Big, eles vieram para me tirar daquele buraco mesmo, né? Depois de tantas perdas, assim. Então, amo todos, lógico, os meus gatos também, né? Que eu tenho muito gato, eu tenho um gatinho em casa. Mas eu acho que o Justin e o Big, a nossa sintonia é diferente. Muito grande. É. Que gostoso. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas. Afinal, você também gosta muito de ajudar pessoas, gosta muito de se comunicar, como você também já disse. Você acha que isso deveria fazer mais parte do cotidiano do ser humano em si? Com certeza, com certeza. Eu falo, eu sou às vezes um pouco julgada pelas pessoas quando eu faço uma ação social, porque eu faço essa ação social e eu posto nas redes sociais. E aí muita gente, às vezes as pessoas até do meu próprio convívio falam, caridade divulgada é vaidade. E eu não penso assim, eu falo caridade divulgada é corrente do bem. Porque o ser humano tem a mania de compartilhar coisas ruins. Sim. Então eu falo, seja você o portador de boas notícias, deixa as notícias ruins para os outros meios de comunicação. Eu sou uma pessoa que eu não assisto jornal, eu não leio, então, mas como assim? Às vezes eu fico sabendo de algumas coisas porque eu vejo nas redes sociais. Então, eu prefiro divulgar aquilo que é bom. Então, se acontece uma situação comigo, outro dia na porta do mercado uma moça veio e me pediu um leite. Eu falei, não vou te dar o leite, vamos lá fazer uma compra. Esses dias, isso eu não divulguei ainda, mas eu falei que eu ainda vou postar. Uma moça do norte de Minas Gerais me achou no Instagram dizendo que estava passando fome. Eu achei, perguntei qual era a cidade, procurei no Google um mercado, entrei em contato com o mercado, mandei a alimentação para ela lá. Então eu falo, quando você faz uma coisa em benefício do próximo, por que não divulgar? Por que não compartilhar? Porque se uma pessoa sentir o coração dela tocado e falar, eu posso fazer isso, o meu propósito já está ganho. E às vezes as pessoas falam, ela quer se autopromover, ela quer se aparecer, ela quer curtida. Não, cara, eu não preciso curtir nada. Mas eu divulgo aquela ação que eu faço para que as pessoas vejam e falem, eu posso fazer também. E daí essa pessoa pode postar nas redes sociais e uma pessoa do convívio dela fala, eu também posso, isso vira uma corrente do bem. Então, assim, parar de compartilhar coisas ruins, parar de compartilhar notícia ruim, por que não divulgar aquilo que é bom? Então, eu acho que falta um pouco isso, sim, das pessoas ajudarem. As pessoas gostam de que os outros ajudem, mas que não seja divulgado. Né? Então, eu acho que falta, por isso que eu falo, a gente precisa aprender muito o ser humano tem que aprender muito com os bichinhos ainda. Com certeza. E você também é uma pessoa muito família, fala bastante dos seus pais também e fala bastante da sua avó, como você também já citou aqui hoje. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela, afinal você teve também uma ligação muito forte com ela. Eu gostaria que você nos dissesse quais as maiores lembranças que você tem com ela, o maior legado que ela deixou para você. É para fazer chorar, né? Eu falo que família é tudo, né? Família é o alicerce, é a base do ser humano. Eu, graças a Deus, venho de uma família que eu falo que é o meu quarteto fantástico, né? Que é meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. E assim, a minha avó era o alicerce da nossa casa, da nossa família como um todo. A minha avó que cumpriu uma missão perfeita, ela acho que pôde ir embora e assim com muito orgulho daquilo que ela fez. Então ela ensinou todos nós a sermos pessoas honestas, pessoas justas, pessoas de caráter, pessoas de entender que o que não é seu e o que é seu e você pode compartilhar. A minha avó era uma pessoa muito brilhante. Eu falo que a minha família é uma grande centopeia, a minha avó era a cabeça e nós as perninhas. Né? Então, assim, ela deixou um legado de pessoas simples e de coração grande e fortes também ao mesmo tempo. Porque, gente, eu ouvir as histórias que minha avó contava, né, de coisas que ela viveu, de situações que ela passou, tinha que ser muito guerreira, muito, muito forte mesmo. E ela deixou isso pra gente. Então, a nossa família, assim, é o que é por conta do que a Tiquinha deixou pra gente. E a saudade que eu tenho dela é imensa. Eu tenho guardadinho até hoje a touquinha dela com os cabelinhos ali dentro, o óculos. Fiz uma tatuagem também quando ela se foi. E tenho sonhos maravilhosos com ela, de encontro mesmo. Que aquilo não é sonho, é encontro mesmo. E assim eu consigo matar a saudade. E se ela estivesse te ouvindo agora?
O que você gostaria de dizer para ela neste momento? Que eu queria apertar muito ela, que eu apertava ela e ela dava uns gritinhos, ela falava, ai, não me aperta. E que eu tenho vontade de falar com ela, de sentir o cheiro dela, que pode passar quanto tempo for, que eu jamais vou esquecer, jamais. Na minha sala tem um quadro dela, tem um cantinho que é dela, a máquina de costura tá ali, eu mandei reformar tudo. E eu sinto muito a presença dela, eu sinto muito. Então, coisas que acontecem na minha vida, eu sinto muito ela do meu lado. E eu até falo que eu não quero atrapalhar ela, porque eu sei que do jeito que ela era uma pessoa tão grandiosa, eu acho que no plano espiritual ela também tem toda essa grandiosidade. Então ela deve ter muita tarefa para fazer. Mas eu sei que quando ela pode, ela vem para pertinho de mim e se eu pudesse falar, eu falaria o que eu sempre disse a ela, né? Nunca deixei de falar o quanto eu a amo e o quanto eu sinto falta. Mas eu sei que um dia a gente vai se encontrar de novo. Muito bem. E o quanto com certeza ela morre de orgulhos por você, né, Kátia? Por tudo que você já foi, que você é, que você tem se tornado. E falando nisso, eu gostaria que você, para finalizar a nossa conversa, para que você falasse para a gente um pouquinho dos seus planos para o futuro, principalmente para as pessoas que te acompanham também. Olha, gente, por incrível que pareça, eu não sei, eu não tenho muitos planos, assim, eu falo que hoje, o que eu quero hoje para a minha vida, né? Continuar com a minha empresa, continuar com o Patinhas, tenho alguns projetos em mente pro Patinhas, algumas coisas que eu gostaria de colocar em prática lá. E a minha meta é continuar cuidando dos bichinhos até quando Deus me permitir, Deus me der saúde, e que é o que eu faço com muito amor. Tá sempre perto da minha família, dos meus amigos, dos meus bichos mesmo, né? Não só dos meus clientes bichinhos, né? Eu acho que eu não sou uma pessoa com perspectivas muito grandes, falar assim, meus planos, eu quero ficar rica, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer muitas viagens. Eu tenho uma vida muito tranquila, né? As pessoas às vezes ficam até surpresas, né? Porque às vezes me vê nos eventos e tal, mas a minha vida é muito tranquila e os meus planos é para que continue essa paz, essa tranquilidade, podendo trabalhar, podendo ter saúde para continuar meu propósito e estar sempre perto das pessoas que eu amo. E com certeza você faz a diferença não só na vida das pessoas, quanto na vida dos animaizinhos também, que você sempre ajuda. E eu gostaria de agradecer essa conversa, esse bate-papo tão emocionante, você ter se entregado aqui para as nossas perguntas, também você ter aceito o convite e por toda a sua generosidade. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite. E adorei, passou rápido, adorei. Que bom, que bom. Bom, Kátia, muito obrigada. Então, a nossa convidada de hoje foi a Kátia Franco. Até a próxima.